À medida em que nos aproximamos da reta final das eleições, é claro que o candidato temeroso em perder as eleições, Fernando Haddad, parte para o ataque. Com ele está por trás dele um batalhão de jornalistas, artistas ou pseudos-artistas, artistas da lei Rouanet, algo assim, e jornalistas alicerçados, alimentados pelo ódio do viés de extrema esquerda, jornalistas marxistas, comunistas, que pensam e agem segundo a cartilha do comunismo. E também influenciados pelo ódio promovido pela ideologia de gênero, questão sexual. Esses jornalistas, elas, muitos, não pensam mais, na verdade, com a cabeça. Eles pensam com os equipamentos abaixo da linha da cintura. É o viés ideológico, é a tendência sexual influenciando suas cabeças. E os artistas, como já frisei, motivados pela lei Rouanet, pela fartura da lei Rouanet ou lei Rouanet, que durante o governo do PT encheu os bolsos dessa gente. Também motivados por razões pessoais, muitos advogados estão assinando manifestos contra Jair Bolsonaro. São advogados que trabalham para o crime organizado da periferia e para o crime organizado dos palácios à corrupção. Os patrões dão a dica e os advogados que não têm coragem de defender publicamente Fernando Haddad, porque ele representa o mal, representa o candidato preso, ele representa a roubalheira que quebrou o Brasil. Aí esses advogados, incitados pelos seus patrões do crime organizado e do crime de corrupção, atacam Jair Bolsonaro. Sob a imprensa, o que está acontecendo é um fato vergonhoso. E neste interim, nesta questão, eu posso lhes dizer que eu sou autoridade para falar do assunto, porque eu tenho hoje, eu somo quase meio século de trabalhos em jornais, rádio e televisão. Então posso analisar com propriedade e com conhecimento esse fenômeno. E dentre, liderando esse batalhão de jornalistas que atacam Jair Bolsonaro, está o grupo, parte do grupo que compõe o jornal Folha de São Paulo, que um empresário já muito bem qualificou o jornal Folha de São Paulo como um puxadinho do PT. Isso é bom. O jornal Folha de São Paulo, cuja página do site está aqui na minha frente, é tratado hoje como um puxadinho do PT. Deixa eu conferir rapidamente a temática da capa do site do jornal Folha de São Paulo, desta sexta-feira, dia 19, faltando poucos dias para as eleições. Bolsonaro pode ser punido e foi beneficiado. Bolsonaro pode ser punido se foi beneficiado por apoio ilegal de empresário, dizem especialistas. Só que esses especialistas não têm nenhuma prova. O PT falou, o PT acusou, e a turma ideológica de esquerda formou batalhão em defesa do candidato do kit gay do PT. Diz mais ainda o jornal que a investigação pode ocorrer se forem verificados indícios de abuso do poder. Ou seja, o próprio jornal admite que não tem nada confirmado até agora. Investigação pode ocorrer. Mais abaixo, também no site do jornal Folha de São Paulo.
Escândalo do WhatsApp constrange o TSE. Dá vontade de parar e cair na risada. O que constrange o TSE? Uma denúncia não comprovada ainda? Um TSE, um Tribunal Superior Eleitoral, a mais alta corte da justiça eleitoral do país, que permitiu e permite ainda hoje um candidato criminoso, um candidato condenado em segunda instância, preso na sede da Polícia Federal de Curitiba, este bandido do PT, este criminoso, Luiz Inácio Lula da Silva, invade dia e noite nossas casas para pedir votos para o petista Haddad, para o candidato Poste, e o TSE permite. Então me vem agora o jornal Folha de São Paulo alegar, dizer na capa do site que o escândalo do WhatsApp, escândalo, não tem nada provado ainda, que o escândalo, entre aspas, constrange o TSE. Nada constrange o TSE, um órgão de justiça eleitoral que permite que bandido invada as salas dos brasileiros para pedir votos através da televisão e também no rádio. Mais abaixo ainda no site do Folha de São Paulo. Ele, que foge dos debates, não vai poder fugir da justiça, diz Haddad sobre denúncia. Ou seja, parece que o candidato do kit gay do PT comprou a capa e várias páginas do jornal Folha de São Paulo, o puxadinho do PT. Tem mais. Artistas cobram posição de Rosa Weber, que é a presidente do TSE, sobre disparos de mensagens. Artistas da Lei Rouanet. Isso é uma vergonha, Brasil. Nós, brasileiros, teremos que mais uma vez sair às ruas em defesa da bandeira do Brasil, que é verde, amarelo, azul, e tem a faixa Ordem e Progresso, em defesa das propostas de Jair Bolsonaro. Deveremos marchar mais uma vez nas ruas, 1, 2, 10 vezes se for necessário, e se derem o golpe nas urnas, como grande parte dos brasileiros tem medo que aconteça, deveremos ocupar permanentemente as ruas até que a justiça se manifeste, se não a justiça brasileira, uma justiça internacional, e que as Forças Armadas do Brasil, em definitivo, tomem alguma atitude. Artistas cobram posição de Rosa Weber sobre disparo de mensagens. Artistas sustentados pela Lei Rouanet, artistas também de ideologia de extrema esquerda, artistas que usam mais o rabo do que a cabeça na hora de pensar e agir. Artistas imorais. Tem mais ainda na capa do site do Folha de São Paulo. Suspeita deve pairar sobre Bolsonaro após a eleição. O Folha de São Paulo agora tem videntes para fazer essas previsões. Tem mais, muito mais. Rosa Weber conversará à tarde com jornalistas sobre fake news na eleição, revelando que somente 2 partidos não assinaram o documento contra o uso de fake news, de notícias falsas na campanha. E um desses 2 partidos é o próprio PT. Fake news criadas por Otto, Cone e Milo mereciam ser verdade, escreveu Rui Castro. Certamente essas fake news são contra o Bolsonaro, então elas mereciam ser verdade. Isso é uma vergonha, Brasil. Um jornal fundado em 1921, que teve seus dias de glória no Brasil, agora virou um puxadinho do PT. Eu posso falar disso? Tenho quase 50 anos de rádio, jornal, ou pela ordem, jornal, rádio e televisão. Tenho experiência crítica. Sei como essa gente age. Como eu já disse,
São jornalistas formados por professores, por faculdades de dominação marxista-comunista. Mas eles não podem influenciar os brasileiros, ou tentar influenciar os brasileiros dessa forma. Não influencia porque os brasileiros estão odiando, estão rindo deste jornal, como disse, repito mais uma vez, é o puxadinho do PT. Eu tomei uma atitude em defesa de Jair Bolsonaro porque é uma defesa intransigente a favor do Brasil, contra a corrupção, contra a roubalheira que quebrou a nossa nação. Mas eu não faço a destruição do outro candidato, como a Folha faz. A Folha de São Paulo não tem a dignidade, não tem a ousadia, não tem a coragem de defender Fernando Haddad e defender o candidato-chave que está na cadeia, o condenado Luiz Inácio Lula da Silva. Aí se conforma em destruir, em atacar o oponente. Tudo isso é muito vergonhoso, tudo isso daqui a pouco, depois do segundo turno, com a certa eleição de Jair Bolsonaro, deverá ser paravirado. Deverá ou deveria, não será. Essa perseguição vai continuar, como a imprensa de esquerda norte-americana e da Europa faz com Donald Trump, presidente norte-americano, que lá está dando conta do recado, está botando a casa em ordem. PIB de 4,1% em dólar, emprego sobrando, e é isso que nós queremos para o Brasil. Nós queremos dignidade, nós queremos ética, nós queremos eliminar a esquerda que durante cerca de 30 anos, desde Fernando Henrique Cardoso, vem dominando nosso país, roubando, transformando bandidos em heróis numa inversão de valores sem precedentes. O jornal Folha de São Paulo tem sido imoral. Como é imoral, está hoje também na capa, nesse dia 19, está na capa do site, esta matéria, talvez supostamente cultural. X do sexo. Punheta tem hora. X do sexo. Está aqui embaixo. Está lá bem embaixo do site. Abaixo, bem no final do site. X de sexo. Punheta tem hora. Só faltou ao jornal fazer referência a Márcia Tiburi, a candidata derrotada do PT ao governo do Rio de Janeiro. O jornal poderia também agora estampar, fazer propaganda do vídeo da Márcia Tiburi. É um vídeo muito nobre, também é cultural. Título do vídeo, isso é científico, não é para rir. Laicidade antropológica do cu. Para o jornal que é puxadinho do PT, esta seria uma boa matéria. A perseguição não para por aí. Pode se preparar, brasileiros. A perseguição vai continuar, mesmo depois das eleições. Mas o que nós temos que fazer é o seguinte: assinantes têm que parar de assinar jornal de viés de extrema esquerda, as empresas devem parar de anunciar, tudo pelo nosso país. Brasil acima de todos, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos.